Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Vitor Pisco e eu sou do canal ERP Descomplicado. Este é mais um vídeo da nossa coleção sobre gestão de recursos humanos. Hoje vamos completar toda a nossa sequência de vídeos falando sobre cargos e salários e orçamento de pessoal. No próximo vídeo ainda falarei, para terminar com gestão de RH, sobre a nova parte fiscal exigida pelo governo, que começou agora em janeiro de 2018, que é o E-Social. O assunto de cargos e salários não é tão extenso assim. Apesar de ser algo muito importante para a sua empresa, ela é de fácil configuração dentro de um sistema. Por quê? Se trata de uma tabela salarial, onde você vai ter as suas diversas funções e as suas faixas salariais. Isso aqui são valores hipotéticos, só para representar, que pode ser valores que vão aumentando de acordo com um determinado percentual, ou pode ser valores delimitados de acordo com o que a empresa imagina que seja. Algumas empresas trabalham com esses valores de forma padrões, né? Então, o analista, faixa 1 é R$3.000, faixa 2 é 3.500 e assim sucessivamente. Outras empresas trabalham com esses valores como se fossem valor máximo aonde pode chegar o valor. Então você pode ter pessoas que é o analista de faixa 1 recebendo, por exemplo, 2.800, mas ele não passa de R$3.000. Isso depende de empresa, varia de empresa para empresa. Mas o mais interessante é você ter esses valores para que todo mundo tenha o mesmo salário. Você pode fazer essa integração, se você tiver um produto único, dentro do modo de cargos e salários, você pode ter essa integração. Ou seja, no momento em que eu determino que o Vitor é o analista nível 3, ele ganha R$4.000 aqui no caso. Se o José ele é um operador nível 4, ele vai ganhar R$2.350, o valor fixo. Outra coisa importante é que você pode ter diversidade de tabelas, ou seja, você pode ter a mesma tabela com as mesmas funções, com as mesmas faixas, mas você pode ter mais de uma tabela. Isso às vezes é muito usado para as empresas que têm mais de uma filial em diversos locais. Então o pessoal coloca mais ou menos da seguinte forma: Sudeste tem um custo mais alto, região Sudeste tem um custo mais alto, então o valor da tabela ela é maior. Então a gente tem um valor de salário maior. Às vezes o pessoal do Nordeste, que tem um custo de vida menor do que a Sudeste, então eles colocam uma tabela menor. Se você tem essa necessidade dentro da sua empresa, é importante ver se tudo isso você consegue trabalhar dentro da sua empresa. A possibilidade de trabalhar divergente de faixas. Outro fato importante de você estar trabalhando com o cargos e salários integrado com a folha de pagamento é no momento de dissídio. Então, quando você coloca lá o percentual de dissídio dentro de cargos e salários, automaticamente você já muda, além da sua tabela salarial, você muda também os salários de todos os seus funcionários. Outro assunto que pode conter dentro da tabela, dentro de cargos e salários, é uma pesquisa salarial, onde você vai ver empresas da sua região, do mesmo ramo de atividades. Você vai trocar essas tabelas salariais para que você possa comparar o seu salário frente ao mercado. Algumas empresas contratam, outras empresas que trazem, sem a necessidade de colocar qual que é a empresa que você cadastrou, ou você pode ter proximidade frente a outras empresas da região e também com o mesmo ramo de atividade. Então tudo isso você pode trabalhar, colocar dentro do sistema e o sistema fornecer para você a comparação, se você está bem, se você está muito acima, se você está muito abaixo e assim por diante. Outro assunto que às vezes é muito importante dependendo do ramo de atividade da sua empresa é o quadro de lotação. O quadro de lotação ele vai mostrar por função e por localidade quantos funcionários, e também por setor, quantos funcionários você pode ter ali naquele local. Então, às vezes eu tenho, dependendo do ramo de atividade, aumento e decréscimo de funcionários de acordo com a época do ano. Varejo, época de Dia das Mães, época de Dia dos Pais, Dia das Crianças e Natal principalmente,
eu tenho uma quantidade maior de funcionários, pode ser funcionários temporários, e eu tenho uma redução posteriormente. Empresas de agronegócio, onde eu tenho que contratar pessoas durante a safra e demiti-las após safra. Então, tudo isso você trabalha com um quadro de lotação para que você não ultrapasse a quantidade de funcionários que você tenha dentro daquele setor, localidade, dentro de cada uma das funções. Então, por isso que é importante você ter também o quadro de lotação, caso sua empresa tenha essa necessidade. E essa é a parte de cargos e salários. Então, resumidamente, é onde você tem toda a sua tabela salarial, onde você vai ter as suas funções e as suas faixas. Aqui eu coloquei 5, lembrando que pode ter mais de uma, você pode ter valores fixos ou pode ser o valor máximo. Você pode ter diversas tabelas, a possibilidade de trabalhar com pesquisa salarial e o quadro de lotação para você não ultrapassar o volume de funcionários necessário para aquele determinado setor e também localidade. Agora vamos falar sobre orçamento pessoal. O orçamento pessoal ele é muito importante para as empresas que trabalham com budget, orçamento da empresa. E, às vezes, fazer esse trabalho de orçamento pessoal é trabalhoso se você não tiver um módulo integrado. Então, você tem que pegar todas as informações, gerar uma planilha e, então, ver como que vai fazer o orçamento dali para frente. Você tendo o orçamento pessoal todo integrado com sua folha, cargos e salários, etc., vai ajudar você a trazer essas informações mais rápidas e coesas. Que você pode ter algum erro, pode ter alguma falha de cálculo e estourar o seu orçamento no final do ano. Por isso que é legal você ter um orçamento pessoal integrado à sua folha e todos os seus módulos de RH. O primeiro módulo que eu coloco aqui é a integração com cargos e salários. Como vimos, nós podemos pegar todas as tabelas salariais e saber certamente o que vai acontecer dentro daquele determinado período, ano, mês, seja lá o que for. Então, cargos e salários é legal para trabalhar com orçamento por conta disso. Depois, a folha de pagamento. Por quê? Porque ela vai pegar a sua situação atual. Então, dentro do meu setor, tem 3 auxiliares, 2 analistas, 1 supervisor, 1 gerente. Então, eu sei, junto com cargos e salários, eu sei exatamente qual é o salário daquela pessoa. Se você não usa cargos e salários, pelo menos a folha de pagamento já é crucial para você ter todas essas informações. Não só informações de salário nominal, mas ali você vai ter informações de qual é o custo de encargos, quais são os custos de benefícios, que a gente está trabalhando ali tudo junto. Então a folha de pagamento vai te trazer todos esses valores. Para quê? Para que eu possa gerar uma planilha para cada setor. Essa planilha não é a planilha Excel, não. O ideal é que seja a planilha dentro do sistema. Por quê? Porque utilizando todas as informações de folha de pagamento e cargos e salários, eu vou conseguir trabalhar, eu como gestor da área, eu vou conseguir trabalhar com atualização de faixa salarial. Então aquele meu analista que é nível 3, faixa 3, eu quero passar ele para faixa 4. Então você vai conseguir fazer todo esse trabalho. Alteração de função. Então o cara que hoje ele é auxiliar, eu quero transformá-lo em analista. Você consegue fazer isso e a planilha vai sendo preenchida automaticamente com todos os valores dentro do período que você colocar. Então eu estou em outubro, planejando o ano posterior ao que eu estou, e daí eu chego e falo assim, no mês de março eu quero pegar aquele determinado funcionário que é operador e eu quero transformar ele em analista. O sistema automaticamente, a partir de março, vai prever todos os valores que você vai ter que pagar frente a essa alteração de cargo. Prever contratações. Então, lá em maio, eu quero contratar um novo técnico, ou quero contratar um novo funcionário, um novo analista, um novo gerente. Então, você vai conseguir colocar, de acordo com a tabela salarial, o sistema já vai calcular todas essas informações, pegando os benefícios e tudo mais, que pega da folha de pagamento. Disso tudo, prever contratações e também demissões. Eu quero, como eu falei do agronegócio lá atrás, em que eu quero pegar e eu quero
vou ter uma contratação forte no mês de março e eu vou reduzir tudo de novo no mês de novembro. Então você consegue ter todo esse custo de admissão e de demissão dentro dessa planilha de setor. E então você pode criar cenários. Então, minha revisão 1 é essa, minha revisão 2 é essa, até eu chegar num valor que eu acho interessante e eu posso aprovar essa planilha. Então eu cheguei lá na 5 e falei, não, a revisão 3 era melhor para mim. Eu vou lá e aprovo aquele cenário. Quando eu aprovo esse cenário, o sistema vai gerar uma aprovação. Ou seja, você como gestor daquela área, aprovou aquele determinada revisão 3 e você passa para aprovação, por exemplo, para a sua diretoria, RH e assim por diante, dependendo de como é a formatação da sua empresa. Esse regimento, essa planilha aprovada, ela fica gravada dentro do sistema e você tendo o orçamento pessoal integrado à sua folha de pagamento, você vai conseguir fazer o controle durante o ano. Vai ver se o seu previsto está batendo com o realizado. E se você vai estourar ou não o budget da sua empresa, tratando-se de pessoas. Então, imagine você fazer toda essa informação. Se você é uma empresa que tem 10 funcionários, não é tão difícil fazer uma planilha manual. Agora você imagina uma empresa de 100, 200, 300, 1.000, 9.000, 15.000 funcionários. Então, a quantidade de trabalho que você vai ter para gerar uma planilha para o setor, depois trazer tudo isso, somar todas as planilhas para poder chegar numa aprovação final e daí depois você controlar tudo isso, você vai perder muito tempo. Por isso que é interessante você ter um sistema para que toda essa informação venha coesa, certa para você. Pessoal, apesar de pouco conteúdo, são pontos importantes para a sua empresa. Afinal, mexe com dinheiro, orçamento, budget. É importante você pensar nesses módulos para a sua empresa na parte de RH, dependendo da quantidade de funcionários que você tem. Então, nós vimos toda a parte de cargos e salários com as suas tabelas salariais, quadro de lotação, onde você vai estimar quantas pessoas que você pode ter e não pode ultrapassar durante um determinado período do ano, e o orçamento pessoal, que é onde você vai trabalhar financeiramente todas as informações de como vai andar a parte pessoal da sua empresa. Admissões que vão ser realizadas, demissões, troca de faixa de salário, troca de função, tudo isso você vai organizar no final do ano para o ano posterior e daí você vai durante mês a mês cruzando as informações do orçado com o previsto e ver se deu tudo certo. Obrigado, pessoal. Obrigado por ter assistido esse vídeo. Se você gostou, curta, compartilhe, mande se precisar de ajuda, quiser mandar críticas, sugestões, por favor, veja meus contatos. Meu e-mail é vitor.pisco@rpdescomplicado.com ou então pela rede social facebook.com/rpdescomplicado. Será um prazer atendê-los. Um abraço e até a próxima!